Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos começar então esse curso de liturgia 1, introdução à liturgia. Vocês devem ter visto aí que essa matéria é uma matéria menor, né? É uma das matérias menores. Porém, você julgar a partir disso que ela é uma matéria de menor importância é um erro muito grande. Apesar de ser uma matéria menor, a gente poderia dizer que ela é a matéria mais importante que vocês têm, porque acho que é a única teológica que vocês têm, né? Vocês têm outra teológica? Teologia espiritual. Aham, isso. É mais importante do que ela, em certo sentido, porque a espiritualidade católica se nutre da liturgia, principalmente. Então, apesar de nós dedicarmos menos tempo a ela, não se segue disso o fato de que ela seja menos importante. Vocês têm que encará-la com muita seriedade, muita boa disposição, porque no final das contas todo o ministério sacerdotal, toda a fé cristã mesma, a ação de Cristo mesma se dá na liturgia. Então ela é o coração da nossa vida espiritual, moral. Mas para ver isso ainda mais claramente, eu queria propor nessa introdução que nós vamos fazer aqui agora, alguns pontos da Sacrosanctum Concilium, que inclusive é a leitura obrigatória, né, dessa matéria, que nos ajudam a entender isso, como é importante na formação sacerdotal, na vida cristã em geral, mas especificamente na formação sacerdotal, o estudo da liturgia. A gente vai ler e comentar alguns pontos bem breves, assim, nessa introdução. E o que vai ficar claro é isso, como a centralidade que tem a liturgia na nossa vida, na nossa formação. Vamos lá para o primeiro texto, no parágrafo 7 da Sacrosanctum Concilium, nós lemos assim: com razão se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Sublinha aí porque é já uma primeira aproximação da natureza da liturgia e digamos, é a principal razão da sua importância. A liturgia é o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira realizam, a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo sacerdote e do seu corpo, que é a Igreja, ação sagrada por excelência. Por excelência significa sobre todas as outras, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Esse é o texto. Só sobre esse texto já se poderia fazer todo o curso, porque está aí de maneira sintética, absolutamente tudo o que nós vamos, com a graça de Deus, aprofundar e entender. Algumas coisas que a gente pode notar desse pequeno texto. Primeiro, temos que notar como a liturgia é uma ação de Cristo sobre nós, que nos santifica, e ao mesmo tempo uma ação nossa dirigida a Deus, glorificando. Como que
Na liturgia, na liturgia existem dois movimentos. Um movimento descendente de Deus para os homens, vou colocar aqui Cristo, mas mais propriamente ainda é uma ação trinitária, mas beleza. De Cristo para nós, seu corpo místico, vamos colocar aqui a igreja. Em sentido próprio, não é nem só sobre a igreja, é sobre o mundo mesmo, sobre os homens, porque, por exemplo, a ação litúrgica do batismo não se faz sobre um cristão, se faz sobre um pagão, ou seja, sobre um homem simples, mas santificado. Beleza, vamos colocar a igreja para simplificar. E ao mesmo tempo, é uma ação que vai dos homens para Deus, sempre passando por Cristo. Porque, como a gente vai ver, é no final das contas uma ação do homem Cristo Jesus, que nos incorpora a si, e isso é liturgia. Então, será quando alguém batiza, vai dizer Sacrosanto Concílio em outro número, é Cristo que batiza. Quando alguém prega, anuncia a palavra de Deus, é Cristo que assume. A igreja é uma prolongação da encarnação, é Cristo sempre, que associou a si alguns homens como os ramos da videira, digamos. E ao mesmo tempo uma ação de Cristo que glorifica o Pai, e nós participamos dessa glorificação através da liturgia. Então, notem desde já que a liturgia se define por esses dois movimentos, de Deus para o homem, do homem para Deus, passando por Cristo. Nós somos favorecidos por essa santificação. Então, esse primeiro movimento aqui é a nosso favor, ou seja, para a nossa santificação, para a nossa salvação, para a nossa purificação, para a nossa instrução, sempre é em nosso favor. E nós somos introduzidos nesse movimento aqui, ascendente de Cristo, que glorifica o Pai, em favor do Pai, ou seja, para a sua glória, para Ele. Então, não em favor no sentido que Ele ganha alguma coisa, porque Henrique não se pode dar nada a Ele, mas sim se pode, nós podemos e devemos dar a Deus o que se chama glória extrínseca para Ele. A glória intrínseca é a glória que Ele tem na relação entre as pessoas divinas, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existe uma glória exterior, que é a glória que lhe dão as criaturas, e nós somos introduzidos nós exercemos essa glorificação, mas também somos introduzidos àquela glória intrínseca da vida trinitária que o Verbo dá ao Pai e ao Espírito Santo. E justamente, como diz a última parte, a essa sublinhada, que não é igualada a ação litúrgica em valor, não é igualada nem em valor nem em eficácia por nenhuma outra ação humana ou religiosa. Por quê? Justamente por isso, por ser ação de Cristo, por ser exercício do sacerdócio de Cristo, é uma ação do Verbo encarnado, a liturgia. Justamente por isso ela tem um valor infinito que nenhuma ação nossa poderia igualar. Nada poderia atrair mais graça de Deus para o mundo, nem mais glória do mundo para Deus do que uma ação de Cristo, pelas consequências da encarnação, por ser Cristo, Deus e homem verdadeiro, cabeça do corpo místico, por possuir a plenitude da graça. Então esse valor e essa eficácia se fundamentam no final das contas no fato de que é uma ação de Cristo. Isso já vai nos aproximando da natureza da liturgia. Texto 2. Contudo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força.
outro texto. Aqui a gente viu uma ação descendente e ascendente. A mesma coisa a gente poderia expressar no sentido, numa linha mais horizontal, no sentido de ponto de partida aqui e meta, né, ou destino, ponto final. É aqui o que a Sacrosancto Concílio está dizendo que a liturgia é ao mesmo tempo de onde se parte e aonde se quer chegar. Qual é a figura, vamos ver o que vocês acham, qual é a figura geométrica que expressaria isso da melhor maneira? Um círculo, né? Como que nós partimos daqui e voltamos para aqui. Existe um ciclo. Por isso que a gente pode falar, isso nos ajuda a entender o sentido, por exemplo, do ciclo litúrgico. A gente percorre o mesmo caminho sempre, indo e voltando. E esse caminho, no final das contas, é o caminho, né, com C maiúscula, que é Cristo. É toda a vida de Cristo que nós percorremos liturgicamente uma e outra vez, porque é daí que nós partimos e é aí onde nós queremos chegar. Mas o que é que significa, assim, na realidade mesma das coisas, dizer que nós partimos daí e queremos chegar aí? Primeiro, o nosso caminho na vida cristã, ele se inicia propriamente quando nós somos incorporados a Cristo, no sacramento do batismo. Quando nós começamos a crer, já começou, né? Quando nós precisamos nem ser batizados. Quando o catecúmeno, por exemplo, que creu, pediu o batismo, começou já a sua vida cristã. Já está abaixo do influxo da graça atual. Já aderiu a Cristo. E portanto, como começou essa vida cristã? Uma ação divina, uma ação descendente da Trindade através de Cristo para ele, que foi a sua iluminação, o seu ato de fé. Começou aí com a ação de Cristo. Receber o batismo, comungar, confessar-se, receber a extrema-unção, ser ordenado ou casar, todo o percurso da existência desse sujeito é mais ou menos o que nós indicaríamos com essa outra seta aqui. Entende? Então, a vida cristã dele começou com a ação de Cristo, que o atraiu, o santificou, e vai uma constante ação de Cristo e reação dele, ação de Cristo, reação humana, como que graça e fidelidade, cooperação, no final das contas, para que se possa chegar aqui. É um movimento de baixo para cima, que chama, que santifica, que justifica, que santifica e que finalmente glorifica, quando a alma chega à vida eterna, o corpo também, quando a pessoa humana toda é santificada. E tudo isso é liturgia. Toda essa ação santificante de Deus sobre o homem e do homem para Deus é liturgia. A gente vai ver na outra aula, quando a gente começar a falar no futuro, quando a gente falar da história da liturgia ao longo da igreja, que hoje nós temos a graça de viver num período do cristianismo que tem a maior clareza da teologia litúrgica. A teologia litúrgica hoje está numa espécie de cume, apesar de que a prática litúrgica seja muito pobre, a teologia litúrgica é hoje riquíssima. Então, tudo isso é a ação de Cristo que nos santifica e que nos glorifica finalmente. Então, é meta e ao mesmo tempo destino.
Sendo a liturgia a ação de Cristo santificando-nos, fica fácil entender porque se diz que dela promana toda a nossa força. Sim. Eu expliquei que fomos santificados por Ele, chamados por Ele, e somos sustentados por Ele ao longo do caminho, ao longo do percurso. Por exemplo, sei lá, basta ver isso em miniatura no nosso dia, por exemplo, como o que é um dia verdadeiramente cristão, ou e ainda com maior razão um dia religioso. Por exemplo, a gente os principais atos pelos quais nós somos santificados, que é a comunhão, a participação na Santa Missa, a comunhão, a adoração, a confissão, são todos atos propriamente litúrgicos, e a oração que deve marcar o ritmo do nosso dia é a oração litúrgica, que é a oração do breviário, manhã, as horas principais do dia, tarde, vésperas, completas, tudo isso marcando esse ritmo e nutrindo a pessoa para que ela possa percorrer o caminho da vida cristã. Isso é mais, por exemplo, hoje em dia, muita gente compreende a vida espiritual ou a vida cristã muito mais ligada ao aspecto moral. Tipo, ser cristão é seguir essa e essa lei. Isso é profundamente equivocado. O aspecto moral, sem tirar nada da sua importância, ele é secundário com relação a isso aqui. Se vocês leem as cartas de São Paulo, vê sempre essa polêmica, lei e graça, né? Como no Antigo Testamento, como o foco na lei, que não santifica, que não justifica, e São Paulo está todo momento falando da graça, que é a novidade cristã. Pois bem, a graça existe concretamente, passa concretamente pelo canal da liturgia, que é a ação de Cristo. Então, tipo, sei lá, da mesma maneira que quando Cristo estava caminhando sobre a terra, era o contato físico com Ele que santificava, instruía, guiava. Hoje esse contato se dá através do corpo místico, que é a igreja, e a ação do corpo místico, que no final das contas é a ação de Cristo, é a ação litúrgica. Então, sei lá, Cristo vai lá e faz, como no Evangelho de hoje, cura aquele paralítico. Isso transposto para o modo como Cristo se faz presente hoje, aquilo é a confissão ou a unção dos enfermos. Entende? Da mesma maneira, sei lá, Cristo vai lá e abre os olhos ao cego, que a gente viu no domingo passado. Aquilo transposto para os dias de hoje é o batismo, que é a recriação. Por isso que ele fez barro com a saliva. Então, você tem ali, por exemplo, uma recriação, assim como Deus formou o corpo do homem com o barro da terra e com a sua palavra, né? Assim também agora com o elemento da boca e o barro da terra, Cristo recria aquele homem e manda que ele vá se lavar, né? Ou seja, que é o batismo. Toda a vida, o Evangelho, a vida concreta, histórica de Cristo na Terra, ela tem como que uma tradução no modo de existência, no modo de atuação de Cristo hoje na liturgia. Bem, texto 3. A Sagrada Liturgia deve ser tida nos seminários e casas de estudo dos religiosos como uma das disciplinas necessárias e mais importantes. Ou seja, não é que eu estava falando aquilo só porque é a aula que eu dou, não. Aquilo é determinação do concílio, o magistério da igreja, mais claro. Uma das disciplinas necessárias e mais importantes. A única razão pela qual a gente dedica menos tempo é porque, assim, a gente às vezes comete o erro de pensar que aquilo ao qual você dedica mais tempo é mais importante. Mas não. Uma coisa pode ser muito, muito, muito importante e ser feita num tempo brevíssimo. E uma coisa pode ser não importante e exigir um longo tempo. Porque o tempo depende...
o tempo que você gasta depende de outros fatores que não a importância da coisa. Depende, por exemplo, das disposições que você tem. Por exemplo, sei lá, deixa eu ver se encontro um exemplo concreto que seja bem claro. Por exemplo, imagine que o sujeito, é um argumento que alguns dão contra a existência, contra a eternidade das penas do inferno. O sujeito vai lá e assassina uma pessoa em 3 segundos. 3 segundos ele assassinou aquela pessoa. E ele deveria, em rigor, cumprir prisão perpétua. Tipo, não tem proporção. Alguém poderia falar, nossa, mas ele fez uma coisa em tão pouco tempo, que não é justo você puni-lo com um tempo tão longo para uma coisa que foi um tempo tão breve. Só que não é essa a régua com a qual se mede o tempo da pena, não é o tempo do pecado. Entende? Porque a importância, o valor de uma ação não depende do tempo que você gasta para fazê-lo. Então, tipo, sei lá, na liturgia, no estudo da liturgia a gente dedica menos aulas, porque as outras matérias, apesar de serem menos importantes, exigem mais tempo para a sua compreensão. Então, vai ser necessário mais tempo para você compreender, para você adquirir uma língua, do que para nós falarmos do sentido da missa. Mas isso não significa que a língua seja mais importante do que a missa. Tá claro, né? Então, interrompi o texto, mas vamos lá. Como uma das disciplinas necessárias e mais importantes nas faculdades de teologia, como disciplina principal, e ensinar-se. Estranho isso. Uma das disciplinas mais necessárias e mais importantes nas faculdades de teologia, como disciplina principal, e ensinar-se nos seus aspectos, quer teológico, histórico, quer espiritual, pastoral e litúrgico. Ok. Deve ser tida como uma das disciplinas mais importantes, deve ser tida nas faculdades de teologia como disciplina principal e deve ensinar-se nos seus aspectos, quer teológico, histórico, espiritual, pastoral e litúrgico. Esses são, digamos, os 5 aspectos baixo o qual a gente pode considerar a liturgia. Teologicamente, por exemplo, isso aqui que eu fiz aqui é uma consideração mais teológica da liturgia, ou seja, a sua natureza no plano da salvação. Esse é o aspecto mais teológico. Posso considerar a liturgia no sentido histórico, nós vamos fazer também, que é tipo ver todo o processo de formação da liturgia, as principais etapas, os desvios que a liturgia sofreu ao longo do tempo, como foi sendo gestada a compreensão teológica, espiritual da liturgia, processo histórico. Uma consideração espiritual, que é estudar a liturgia enquanto o principal instrumento santificante da alma. Nesse caso, tipo, é como se fosse uma parte da moral. Como como atua, que papel desempenha a liturgia na santificação da alma, no processo de santificação da alma, no aumento da caridade. O aspecto pastoral, ou seja, aqui entra como exercer o nosso ministério sacerdotal, seja o sacerdócio ministerial, quanto ao sacerdócio comum, em favor dos homens, e o aspecto jurídico, o aspecto das
disciplinar como a igreja legislou e legisla a respeito da liturgia. Bom, bastaria o que dissemos sobre a liturgia até aqui para justificar sua necessidade e importância. Todas essas expressões no magistério quanto à necessidade da liturgia. O que poderia ser mais necessário que fazer com que os homens recebam a ação santificante de Cristo? Então, por exemplo, sei lá, uma vez que você entende essa natureza aqui da liturgia, nada é mais necessário do que colocar aqui, nessa posição na qual se recebe o influxo santificante de Cristo, cada pessoa humana. Essa é a finalidade do apostolado. A finalidade do apostolado é fazer que seu fulano esteja aqui e da melhor maneira possível, onde ele vai ser objeto da ação de Cristo e onde ele vai ser associado à obra de Cristo de glorificação do Pai. Por isso, por exemplo, que São João Paulo II escreveu esse que é quase como o seu testamento, sua última encíclica, que é a Ecclesia de Eucaristia, na qual o que ele demonstra é que, digamos, o cume da liturgia é a Eucaristia, é o sacrifício eucarístico. E, portanto, toda a igreja vive da Eucaristia e na Eucaristia culmina toda a ação da igreja. O objetivo do apostolado é preparar as pessoas para comungar. Poderíamos colocar simplesmente assim, ou seja, inseri-las no coração da vida litúrgica da igreja, onde elas vão poder ser santificadas e onde elas vão glorificar o Pai. E a nossa principal tarefa, espiritualmente falando, asceticamente falando, é entrar aqui com a melhor disposição possível. O que mais importante que os levar à suma glorificação de Deus? Pois bem, para fazer tudo isso, para que a gente possa impostar assim a nossa vida, tanto nossa própria vida espiritual quanto a vida espiritual alheia, é necessário conhecer a teologia por trás da liturgia, a maneira como ela foi sendo gestada ao longo do tempo, esse é o aspecto histórico, o seu lugar na ascética e na mística, isso é o aspecto espiritual, bem como a pedagogia pastoral e as normas que regem o seu exercício. Tudo isso é objeto desse estudo de liturgia. Texto 3 diz assim: mas procurem os professores das outras disciplinas, seja professor de latim, professor de metafísica, professor de teologia dogmática, sobretudo de teologia dogmática, Sagrada Escritura, teologia espiritual e pastoral, fazer ressaltar, a partir das exigências intrínsecas de cada disciplina, o mistério de Cristo e a história da salvação, para que se veja claramente a sua conexão com a liturgia e a unidade da formação sacerdotal. Veja, toda a formação do seminário, ela tem uma unidade, ela é uma coisa una, é uma coisa só, que a gente divide em alguns compartimentos para que a exposição seja didática. Por exemplo, para entender liturgia, seria muito mais conveniente que se tivesse estudado primeiro o verbo encarnato, por exemplo. Porque você precisaria estudar bem a figura, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação, a união das duas naturezas, a maneira como Cristo obra a redenção, todas essas coisas, porque tudo isso vai ser depois aplicado concretamente na liturgia. Só que não dá, às vezes nem sempre a ordem é perfeita. E por isso também isso aqui é uma introdução, né? Teologia litúrgica 100%, uma introdução. Mas tudo tem uma unidade máxima na pessoa de Cristo, no mistério de Cristo. De tal maneira que, em todas as disciplinas que a gente estuda,
A gente poderia até tirar as filosóficas, porque as filosóficas são preparação para a teológica. Tipo, você estuda bem o natural, para que você tenha a base necessária para compreender o sobrenatural. Mas se a gente pega o sobrenatural, cada vez que a gente considera ali aquela partezinha, a gente deveria, o professor deve, e vocês têm que buscar isso também, reconduzir a coisa e vê-la no todo. Mais ou menos como um médico, imagine, os médicos têm especialidades, né? Tem o ortopedista, tem sei lá, neurocirurgião, especializado na unha do dedão do pé esquerdo, tem tudo. Mas, ao mesmo tempo que eles consideram um aspecto, eles têm que reconduzir tudo à totalidade humana. Porque do que adiantaria, sei lá, saber perfeitamente como funciona um rim, se eu não sei que importância e que lugar ele ocupa no organismo total humano. Da mesma maneira, as matérias têm que ser sempre reconduzidas ao todo, e o todo é o mistério de Cristo. Quando vocês verem a Suma Teológica, por exemplo, você vê toda a divisão que faz Santo Tomás, está claríssima a estrutura de toda a teologia, que é vida trinitária, ou seja, Deus que cria livremente, especialmente o homem que deve retornar a Deus através de Cristo. Então, a estrutura de éxitos, de saída e de réditos. E isso abrange absolutamente tudo na teologia. Desde a saída do homem, a processão das criaturas de Deus, o Verbo encarnado, que é o caminho pelo qual as criaturas voltam a Deus. E concretamente, você falar que o centro é Cristo, você coloca no centro também a liturgia, porque a liturgia é a ação de Cristo, é o que Cristo faz. Cristo é sacerdote, é liturgo. Ele não é uma realidade estática, ele é uma realidade, uma pessoa que age, que agiu e que age. E essa sua ação, que é através dela que as coisas voltam, essa sua ação é a liturgia. Texto 4. Nos seminários e casas religiosas, adquiram os clérigos uma formação litúrgica da vida espiritual, mediante uma conveniente iniciação que lhes permita penetrar no sentido dos ritos sagrados e participar perfeitamente neles, mediante a celebração dos sagrados mistérios, como também mediante outros exercícios de piedade, penetrados do espírito da sagrada liturgia. Aprendam também a observar as leis litúrgicas, de modo que nos seminários e institutos religiosos a vida seja totalmente impregnada de espírito litúrgico. Aqui, por exemplo, essa concepção aqui da Sacrosanto Concílio é o fruto de todo o movimento litúrgico que tinha começado mais ou menos uns 3 séculos antes do Concílio Vaticano II. Essa consciência de que a verdadeira vida espiritual é necessariamente litúrgica. Foi uma coisa que foi amadurecendo ao longo da história, e que um objetivo principal no seminário é que vocês assimilem isso e possam apoiar a vida espiritual de vocês 100% na liturgia. Querer santificar-se prescindindo da liturgia, ou seja, querer santificar-se por práticas que não são suscitadas, nutridas e movidas pela liturgia, seria como querer aquecer-se prescindindo do sol. Literalissimamente falando, absolutamente. Ser cristão é crer que toda vida espiritual, qualquer coisa que seja agradável ao Pai, seja agradável a Deus, é sustentado por Cristo.
vê na teologia bíblica como os sacrifícios de carneiros, touros, os ritos do Antigo Testamento, todos eles caducaram, perderam a validade e a importância depois que chegou Cristo. Antes de Cristo eles tinham uma validade e um sentido, porque eles figuravam Cristo, né? Eram atos que não eram eficazes em si mesmo, mas ao menos dispunha e nutria a esperança dos judeus para o Messias que ia vir. Mas depois que o Messias veio, todos esses sacrifícios ficam abolidos. O Cordeiro Pascal, as abluções, absolutamente tudo cessa, porque quando chega a realidade, o símbolo cessa. E desse momento em diante, por exemplo, qualquer remissão de pecados se faz por obra de Cristo. Qualquer glorificação de Deus se faz por obra de Cristo. E ser cristão é crer nisso, que o homem deixado das suas forças não pode fazer nada que seja agradável a Deus. E por isso que o esforço de ser agradável a Deus, o esforço de amar a Deus, a busca do amor de Deus, que seria o empenho da vida espiritual séria, necessariamente tem que ser um empenho por se conectar com essa ação de Cristo, por encontrá-la e conectar-se com ela, por se incorporar a ela. E isso é a vida litúrgica. Só Cristo santifica e Ele age sobretudo através da liturgia. Portanto, quem quer que busque uma santificação por suas orações privadas ou por práticas ascéticas a modo budista, hindu, apostatou da fé cristã na prática. Não está obrando de maneira ortodoxa, está obrando de maneira herética, é uma heresia da vida. Então, que esse estudo aumente em nós essa consciência do valor, da centralidade da liturgia e, consequentemente, uma participação cada vez mais frutuosa das ações litúrgicas. Ou seja, esse estudo, como todos os seminários, é eminentemente prático. Ou seja, ele não busca simplesmente uma compreensão teórica, mas que vocês vão assimilando cada vez mais uma maneira de viver as ações litúrgicas, né? aprofundando na sua compreensão.